tema da nossa conversa hoje é uma pergunta, talvez possa parecer estranha para você. Você já deve ter visto aí na chamada. Que Barnabé? É uma pergunta. Que Barnabé? E o texto que eu quero usar como base para a nossa meditação, vou ser muito direto e objetivo, é Atos capítulo 11, verso 22 a 24, que diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Guarde agora essa expressão. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Nessas últimas semanas, nesse último mês agora, em especial de junho, eu vi muita gente brincar no Facebook, nas redes sociais, com uma coisa interessante, né? A brincadeira era mais ou menos assim: se você, por exemplo, falasse de mim para alguém, e a pessoa perguntasse: que Aquiles? O que é que você responderia? E então a pessoa deixava nos comentários alguma referência, algo que pudesse expressar que ela estava falando exatamente daquela pessoa. Então muitos ali iam destacar um aspecto físico da pessoa. Suponhamos que seja alguém alto, eu falo, não, aquele grandão, ou aquele com o olho claro, aquele casado com fulana, aquele que mora em tal lugar, ou aquela pessoa que trabalha não sei aonde, ou muitas vezes ia se referir à pessoa pela sua profissão, aquele advogado, ou aquele que trabalha nos correios, enfim, era uma brincadeira que girava em torno disso. E é muito interessante a gente parar para analisar esse texto da palavra de Deus que nós estamos, porque a Bíblia está falando de um homem. Na verdade, seu sobrenome é Barnabé. Seu nome mesmo é José. E a Bíblia tem inúmeros Josés. Tem o filho de Jacó, tem José de Arimateia, tem José, marido de Maria, pai de Jesus, e tantos outros. Mas quando Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, vai se referir a este José, que tem por sobrenome Barnabé, ele cita algumas características, algumas marcas. Ele faz referência a Barnabé em 3 aspectos. E é exatamente por isso que essa mensagem é essa pergunta. Que Barnabé? E nas próximas quintas-feiras, a gente vai tomar cada quinta um personagem bíblico, olhar para suas marcas principais e, mais do que isso, ver o que isso tem a ver conosco e pode nos ajudar na nossa vida e na nossa caminhada. E Lucas vai destacar 3 coisas a respeito de Barnabé, que eu quero deixar marcado aqui para você. São lições importantes e que certamente vão me ajudar e te ajudar na nossa caminhada cristã. A primeira delas é aquele homem bom. Se alguém perguntasse para Lucas, que Barnabé, suponhamos que tivesse lá uma meia dúzia de Barnabé na região, na cidade, na vizinhança, no convívio da igreja, e alguém perguntasse, mas peraí, Lucas, nós estamos falando exatamente de que Barnabé? Ele vai destacar essa seguinte característica: Barnabé, ele era
um homem bom. Eu acho lindo porque Lucas não vai falar de nenhum aspecto físico de Barnabé, não vai se preocupar se ele tinha grana ou se ele era um pé rapado. Ele não vai falar da sua estatura, da cor dos seus olhos ou do cabelo, a tonalidade de pele. A gente é tão ligado a isso, né, na hora de se referir a alguém, aquele moreno, aquele bem branquinho, aquele com olhinho puxado, aquele careca ou tem um nariz grande. Não. Lucas vai dizer, ele era um homem bom. A Bíblia vai falar muito, se você for ler, em especial o Antigo Testamento, o livro dos Salmos, sobre o homem mau. Sobre o homem mau. Existem pessoas más, existem pessoas danosas, existem pessoas que prejudicam, e a gente fala muito sobre isso, em especial quando estamos fazendo referência a relacionamentos dos quais a gente deve fugir. Mas quando ele vai falar sobre Barnabé, a palavra de Deus vai dizer, se trata de um homem bom. Ele era uma boa pessoa. Eu não sei você, mas eu acho extraordinário isso. Pode parecer simples, pode parecer banal, mas não é. A marca de Barnabé, sua característica principal, sua evidência maior, era a sua bondade, era o seu coração, era o seu jeito de ser. Ele é um bom homem. É curioso que o mesmo Lucas, lá no Evangelho de Lucas, quando ele vai se referir a um outro José, esse é José Barnabé, mas a José de Arimateia, para quem não sabe, José de Arimateia era um homem importante, rico, que vai até Pilatos depois da crucificação e pede para Pilatos o corpo de Jesus. E é no túmulo de José de Arimateia que Jesus é enterrado na sexta-feira e no domingo ressuscita. E quando Lucas vai falar sobre José de Arimateia, Lucas 23:50 diz o seguinte: e eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Homem bom e justo. Lucas está dizendo assim, olha, ele era membro do Sinédrio, está falando sobre as referências do cara, chamava José, era membro do Sinédrio, mas ele também era um homem bom. Como é que a gente sabe se uma pessoa é boa ou ruim? Eu já ouvi inúmeras referências de alguém, não, fulano ele é um cara bom. Às vezes você vê, o cara só faz bobagem, mas alguém fala assim, no fundo, você já ouviu isso? Não. Às vezes o cara foi preso com 300 quilos de cocaína e 200 pedras de crack. Ele fala, rapaz, mas no fundo ele é bom. No fundo, mas bem fundo mesmo. Mas no fundo, ele é uma boa pessoa. No fundo, ele matou uma pessoa lá e tal, esquartejou uma outra. Mas, cara, é por causa da situação que ele foi criada. No fundo, ele é bom. Bom, vamos ver o que Jesus falava sobre uma pessoa ser boa ou ruim. Lucas capítulo 6, a partir do verso 43, Jesus diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem,
E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, gente, diferentemente do que muita gente aponta, a bondade de uma pessoa não é conhecida pelo seu discurso, pela sua cara, pela sua forma de vestir, pelo seu jeito de... Não. A bondade de uma pessoa não é demonstrada por sua aparência, mas pelos frutos da sua vida, por suas atitudes, por suas ações. São suas ações que mostram se você é uma pessoa boa ou não. Não é um discurso legal, não é... Não, o seu modo de... Às vezes a gente olha para alguém e fala, esse cara aí meio estranho, hein, não sei o que e tal. Não tem a ver com a aparência da pessoa. A bondade de alguém é demonstrada pelos frutos. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela produz. Então você nunca vai ver uma goiabeira produzir jabuticaba, nem um pé de laranja produzir maçã, porque uma árvore vai produzir um fruto que lhe é correspondente. Assim, um homem bom produz bons frutos. Então, por que Barnabé era conhecido como um homem bom? Porque suas atitudes eram boas. Porque seu estilo de vida, seu modo de agir com o próximo, seu coração, suas palavras, derramavam bondade por onde quer que ele passava. Barnabé era um homem bom. Salmo 37, verso 23 diz que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O Senhor firma os passos do homem bom. Você vai ver que uma das características, uma das marcas, lá em Gálatas 5, 22, falando sobre o fruto do Espírito, além de alegria, longanimidade, paz, uma das marcas é a bondade, é a benignidade. Isso é que o Espírito Santo produz na vida do crente. Bondade. O desafio aqui para nós não é olhar e dizer, poxa, como Barnabé era um cara legal. Não, o desafio para nós é o seguinte, é olharmos para essa atitude dele, olharmos para essa marca e dizer o seguinte, será que eu sou uma pessoa boa? Nunca se esqueça, seu parâmetro de avaliação não é a sociedade que nós vivemos hoje, não são seus vizinhos, não é pessoas que moram aí no seu bairro. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente avalia a nossa espiritualidade ou bondade pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Eu gosto de contar sempre que uma vez, quando adolescente, eu tive um desentendimento lá com a minha mãe, e daí ela estava reclamando de mim e tal. Eu falei para ela, você devia agradecer, porque meus amigos, e comecei a falar dos meus amigos, que tudo maconheiro, bebia, cheirava, e não sei o quê. E eu me lembro do meu pastor na época falar o seguinte, mas quem é que foi que disse que seus amigos são o padrão estabelecido para a sua vida espiritual? O padrão para nós é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. E Jesus, o mesmo Lucas vai dizer em Atos que ele andou por toda parte. Sabe o quê? Fazendo o bem. Jesus era o homem bom. Assim como Barnabé também era um homem bom. E o desafio para nós hoje é sermos boas pessoas. Coração bom. Boa atitude. Isso não tem valor, gente. Isso não tem preço, perdão. Você olhar para uma pessoa, se relacionar com ela e saber que se trata de uma boa pessoa. Você vai escolher um parceiro, um namorado, uma namorada, um esposo, uma noiva, um sócio. Às vezes a gente se preocupa com tantas outras questões.
Mas, na verdade, se a gente tivesse um pouquinho de sanidade mental, a primeira pergunta que nós faríamos é: se trata de uma boa pessoa? É uma boa pessoa, tem caráter, tem retidão? Barnabé era um bom homem. A segunda marca que Lucas vai falar aqui sobre ele, estou dizendo Lucas porque foi ele quem escreveu Atos dos Apóstolos, tá bom? É que Barnabé, além de ser um homem bom, ele era aquele cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom e ele era cheio do Espírito Santo. Que coisa extraordinária, porque essas coisas andam juntas, né? Você sabe que Barnabé era pregador. Se você, inclusive, olhar o início do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, Barnabé foi um homem fundamental para a entrada de Paulo na comunidade, porque Paulo era perseguidor da igreja e as pessoas tinham medo dele, porque há 2 semanas o cara estava colocando tudo que é cristão na cadeia. Há 2 semanas ele estava diante de Estevão, as pessoas apedrejando Estevão, e ele consentindo com a morte de Estevão. Paulo era um cara que tinha sangue no olho. E agora ele está dizendo que se encontrou com Jesus e está indo para os lugares e pregando. Então os irmãos da comunidade todos ficaram meio: será mesmo? Barnabé foi aquele homem que pegou Paulo pela mão e apresentou. E todo lugar que Barnabé ia pregar, Paulo ia junto. Tanto é que é muito comum, você vai ver Barnabé, eles foram companheiros de viagem missionária e tal, você vai ver que no início da jornada do apóstolo Paulo, porque depois de Atos 9, Paulo toma o protagonismo do livro de Atos e vai até o final, na sua prisão, quando ele aluga uma casa em Roma, quase que só dá Paulo em Atos dos Apóstolos e no restante do Novo Testamento. Mas no início, você vai ver sempre a referência o seguinte: Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. O nome de Barnabé vem antes. Depois você vai ver Paulo e Barnabé. Ele se torna mais conhecido, mais relevante do que Barnabé. Mas Barnabé é pregador, Barnabé é profeta, Barnabé é homem de Deus. Mas suas palavras não chamam a atenção, sua erudição não é destacada. Você for ler sobre Apolo, você vai ver que o mesmo Lucas, em Atos, vai fazer referência sobre Apolo, dizendo que ele era um homem que falava bem, que tinha boa erudição, bom argumento, devia ser um pregador excelente. Isso não é destaque na vida de Barnabé, mas o que se destaca é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E como isso é importante não, é fundamental na vida de um cristão. Você vai ver que quando Jesus inicia o seu ministério, em Lucas capítulo 4, verso 1, o texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. É o mesmo Lucas fazendo referência à pessoa de Cristo, que quando ele começa seu ministério, ele não começa seu ministério na sua força, ele não começa seu ministério com suas habilidades humanas, mas ele começa seu ministério revestido pelo poder do Espírito Santo. Aliás, você não vai ver Jesus pregar e realizar nenhum milagre. A Bíblia não relata nada antes da descida do Espírito ali no Jordão, quando o Espírito Santo desce como forma de uma pomba até Jesus. É só depois desse momento que Jesus vai começar, de fato, a pregar, a curar, a ensinar, a abençoar as pessoas. E Lucas, lá no capítulo 4, verso 1, texto que a gente já viu, diz o seguinte: Jesus começou cheio do Espírito Santo. Foi assim com Barnabé, foi assim com Jesus, foi assim com Pedro também.
Atos capítulo 4, quando Pedro está diante do Sinédrio, no verso 8, o texto diz assim: então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. E então Pedro vai fazer a sua defesa, até para fazer a sua defesa perante o Sinédrio, num tribunal, onde ele estava sendo avaliado, porque um homem tinha sido curado. Todo mundo está questionando o que é que aconteceu, é uma nova religião, é uma nova filosofia de vida, e ele se levanta para falar. Mas Lucas destaca, ele se levantou, cheio do Espírito Santo. E era assim também com o apóstolo Paulo. Paulo certa vez estava numa cidade, tinha um cara chamado Elimas, e ele era atormentado por um espírito maligno. E Atos 13, 9 e 10 diz assim: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, lhe disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Esse homem é liberto de um espírito maligno por Paulo, mas por Paulo, cheio do Espírito Santo. Essa característica era tão importante, mas tão importante, que no início da igreja houve um problema. Na distribuição das cestas básicas. A gente, nesse tempo de pandemia, tem abençoado, ajudado, aliás, graças à generosidade dos irmãos que têm nos feito chegar algumas cestas, enviado suas ofertas, dado seu dízimo fielmente, a gente tem assistido muitas famílias. E lá no começo da igreja, começou a ter um problema, porque as viúvas judias estavam recebendo, as gregas não, e teve um quiprocó no ministério de compaixão da igreja. Se você acha que a igreja primitiva era essa mil maravilhas que a turma pinta, perdoe-me dizer e tirar de você a sua ilusão, mas igreja sempre foi igreja. Onde tem gente tem problema, onde tem gente tem BO. Né? E tinha problema, assim como hoje. Então os apóstolos se reuniram, falaram: ó, não dá para nós deixarmos a palavra, a oração, para se ocupar na distribuição da cesta básica. A gente vai se ocupar com aquilo que é fundamental. O fundamental na atividade pastoral é a oração e a palavra. Nós vamos então escolher os diáconos. A instituição dos diáconos se dá aqui em Atos capítulo 6. Diácono não era quem recebia as pessoas quando chegava para o culto na igreja primitiva, mas era quem cuidava dessa questão social na igreja. E daí eles vão estabelecer alguns critérios para fazer parte desse ministério. Vamos ver o que a Bíblia diz, Atos 6, 2 e 3. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e lhe disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Gente, ser cheio do Espírito era tão fundamental, era tão importante na comunidade dos discípulos, que para distribuir cesta básica precisava ser cheio do Espírito. E é por isso que essa marca de Barnabé é destacada. Ele era um homem bom, mas ele também era cheio do Espírito. Eu pergunto para você, como tem sido sua vida espiritual? Você é cheio de Deus?
cheio da presença de Deus. Onde você chega, Deus chega. Você exala a presença de Deus. Como é gostoso a gente conviver com uma pessoa que é cheia de Deus, é cheia do Espírito. Como eu citei aqui, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que Gálatas 5:22 é evidenciada na vida dele. Eu não separei esse verso para passar, mas se você quiser abrir junto comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. E como eu disse, a gente é conhecido pelos frutos que a gente produz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém que fala alto no culto. Às vezes, eu já vi muitas igrejas dizer, fulano é espiritual. Por que fulano é espiritual? Porque, não, ele grita bastante na hora do culto. Ele sapateia, ele levanta a mão. Nada contra quem se expressa dessa maneira. Cada um se expressa na presença de Deus como acha melhor. Mas isso não é evidência de ser cheio do Espírito. Inclusive alguns cultos onde está até um pouco mais calado, mais quieto, as pessoas falam, os irmãos não oraram, não, está sem unção e tal. Se o pastor está mais tranquilo falando, ele fala, esse cara aí é carnal. Não, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que tem como evidência na sua vida isso aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as evidências de alguém que é governado pelo Espírito Santo. E fica aqui o meu desafio para você hoje. Será que temos andado cheios da presença de Deus? E em último lugar, Atos diz que Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele era aquele cheio de fé. Um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e também cheio de fé. Gente, se é fundamental, se é importantíssimo ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de fé não é diferente. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ou seja, tenha fé que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Assim como estar cheio do Espírito Santo, assim como ser uma boa pessoa, ter fé, ter essa certeza, ter essa convicção de que a vida é mais do que aquilo que eu vejo, do que aquilo que eu toco e do que aquilo que eu estou presenciando agora. Existem coisas que os meus olhos não veem. Existem coisas que os meus sentidos não podem captar, mas existem. São realidades espirituais. Barnabé era desses homens. Ele era cheio de fé. Barnabé era aquela pessoa, quando você chegava para ela e contava um problema, ele, na fila do banco, por exemplo, ele não dizia assim, que coisa, hein? Ia lá e contava um problema maior ainda para você, para te dar uma aliviada. Você dizia, rapaz, essa pandemia aí, o negócio está feio. Ele diz, vai piorar. Você sabe que eu tenho uma pessoa, eu conheço uma pessoa, é crente e tudo. Se você contar qualquer dificuldade e tal, você fala, poxa, né, as coisas do mundo tão difíceis. E ela diz sempre, ela diz, e vai piorar. Vai piorar. Ela crê que o pior está por vir. Não, Barnabé não é desses.
Barnabé era aquela pessoa que você ia contar de uma enfermidade para ele, você estava com uma dor, você estava com alguma coisa, ele disse, Deus pode curar isso, rapaz. Ele tinha fé, ele tinha esperança. Você ia lá e falava, Barnabé, essa pandemia aí, rapaz, fui dispensado do emprego. Ele ia certamente falar para você o seguinte, acho que Deus está preparando uma coisa melhor para você. Era um cara que estava sempre te colocando para frente, ele tinha fé, ele exalava fé. Ah, gente, como é gostoso andar perto de gente assim, né? Porque gente assim ela passa isso para a gente, né? Ela exala isso e a gente acaba sendo influenciado, porque você sabe, a fé vem pelo ouvir. Quando você está perto de alguém que tem fé, daqui a pouco você passa a crer também. E o contrário é verdade. Quando você está perto de alguém muito negativo, a tendência é você começar a ir para o buraco. Barnabé exalava fé. Barnabé exalava esperança. Ele era um homem que acreditava. Tanto é que a mudança de Paulo, ele foi um dos que acreditou. Não, ele se encontrou com Jesus mesmo. Tem um texto da palavra que me chama muito a atenção, que é aquela cura do servo do centurião. Interessante que é Lucas também que conta essa história. Você sabe, um centurião era um militar romano, ele tinha sob sua responsabilidade 100 homens por esse centurião, e um empregado dele ficou doente. E a Bíblia vai dizer que as pessoas chegam até Jesus e dizem para Jesus o seguinte, olha, dá uma força para o cara porque ele merece. E começam a descrever as características desse homem, aquele centurião romano de Lucas capítulo 7. E o texto diz que o povo chega e fala o seguinte, que ele era um homem que o povo estimava muito, quer dizer, ele estimava muito o seu servo. Diz que o povo diz assim para Jesus, ele é digno que você faça isso, ele é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Imagina você que ele era romano, mas ele falou para os judeus, não pode construir uma sinagoga aí que eu banco. Era um cara generoso, enfim, era um homem extraordinário. Mas só uma coisa chama a atenção de Jesus na vida desse centurião. Quando Jesus está para ir até a sua casa, ele diz o seguinte, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa, eu tenho homens sob minha autoridade, eu digo para eles irem para um lugar, eles vão, digo para eles voltarem, eles voltam, e eu creio que se o senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. E Lucas capítulo 7, verso 9, olha o que o texto diz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, olha só, ele era um homem admirável, esse centurião. Generoso, amigo do povo, aquele cara de boa reputação, todo mundo gostava dele, e Jesus também se admirou. Mas o que é que chamou a atenção em Jesus? Ele diz assim, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé desse homem. Eu já disse inúmeras vezes aqui, que Jesus nunca elogiou o cabelo de ninguém, o carro de ninguém, a roupa de ninguém, mas por 2 vezes, aqui e em Mateus capítulo 15, ele vai elogiar a fé. Aqui do centurião, em Mateus 15, daquela mulher Ciro-Fenícia, dizendo, mulher, grande é a tua fé. O oposto disso também é verdade. Jesus nunca criticou o corte de cabelo de alguém, a roupa de alguém, o jeito de andar, o time que a pessoa torce, nada disso. Mas ele vai criticar a incredulidade
de algumas pessoas. Se você lê os 4 evangelhos, por diversas vezes você vai ver a expressão homens de pequena fé. Porque duvidaram. Em outra passagem bíblica, ele vai dizer, ó geração incrédula. A incredulidade, a falta de fé, entristece o coração de Deus. Mas a fé traz alegria para o coração de Deus. O desafio para nós hoje é sermos pessoas boas, cheias do Espírito Santo, mas sermos também cheios de fé. Em Atos 6:5, falando sobre Estevão, aquele primeiro mártir da história da igreja, o texto diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade. Lembra? É o texto da escolha dos diáconos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e do Espírito Santo. Eu termino perguntando para você o seguinte: como é que você é conhecido por aí? Qual é a sua fama por aí? Se as pessoas tiverem que falar sobre você, elas dirão o quê? É óbvio que eu não estou falando dos aspectos físicos, de quem é sua família, de onde você mora, de que carro você dirige, ou que empresa você trabalha. Mas se alguém tivesse que falar sobre algumas marcas do seu caráter, será que as pessoas falariam o que Lucas falou sobre Barnabé? Eu não sei você, mas eu gostaria muito de ser conhecido como Barnabé era. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eclesiastes 7:1, enquanto o pessoal chega para a gente orar, Salomão escreveu: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Ter uma boa reputação é melhor que muita grana, que muito dinheiro. Esse texto é um desafio. A história de Barnabé é um desafio para todos nós melhorarmos o nosso padrão de vida espiritual, de convívio social, em nome de Jesus.